E aí, senhores, nos encontramos novamente. Observaram pelo clipe anterior a importância dos processos químicos? Reações que novamente observamos acontecem muito rápido e outras que são bem mais lentas. Daí a importância de complementar algumas ideias a nível desse controle. Mais ainda porque hoje a gente tenta não só a cinética estudar a velocidade, mas possibilitar também entender o mecanismo de funcionamento dessas reações. Hoje a gente vai bater um papo sobre justamente como controlar esse funcionamento da reação. Sendo assim, estudaremos hoje Cinética Química, parte 2. Para tanto, escolhi começar te mostrando um dos mais importantes eventos que nos levaram a pensar em conseguir controlar cada vez melhor hoje as reações químicas. Observe esse texto que se segue. O cientista Ahmed Agazuel, em 1999, recebeu o Prêmio Nobel de Química por obter a imagem de uma reação química em andamento, incluindo o estado de transição, complexo ativado, hoje chamado de fentoquímica, assim como a compreensão da ação dos catalisadores. Olha que fascinante. Esse cara conseguiu observar uma reação como ela realmente acontece. Imagina você pegar um recipiente, colocar aqui dentro 2 ou 3 substâncias diferentes e ver molécula por molécula reagindo. Coisa que ninguém até então conseguiu fazer. Coisa que até hoje a gente imagina como acontecia. Esse cara conseguiu mostrar isso, fazer com que a gente percebesse como realmente isso acontece. Ele usa uma unidade de tempo, chamado femtosegundo, que equivale a uma fração do segundo igual a 10 elevado a menos 15 segundos. Perceba, esse cara conseguiu revolucionar o estudo da reação química e levou-nos a acreditar em conseguir de melhor forma controlar o procedimento de reação, fazê-la ser mais rápida, torná-la mais lenta ao nosso bel prazer. Ele criou essa fentoquímica que hoje estuda não só as reações elementares, como também a ação dos catalisadores sobre a reação e mais o mecanismo de funcionamento da mesma. Isso é fundamental para que você consiga o controle sobre ela. Entender a fundo o que até hoje a gente imaginava que era mais ou menos assim. Observa, agora a gente vai dar uma puxada para olhar como ocorrem as reações, como é feita a ocorrência dessas reações. Vamos ver então as condições para a ocorrência de uma reação. Observa que o mais importante é entender que toda reação depende dos reagentes e que esses reagentes têm que quebrar as suas ligações para então ela acontecer e possibilitar a formação de novas substâncias. Ela então depende de alguns fatores em si. Em primeiro lugar, a natureza dos reagentes. Observe que se não houver afinidade entre as substâncias, não vai haver reação, porque essa afinidade é o que vai facilitar ou não a quebra das ligações. O contato entre os reagentes. Esse contato é fundamental. Sem o contato, não vai haver transferência de energia, que vai facilitar
a quebra dessas ligações. E lembre-se, ligações são fundamentais para desenvolver a ideia da velocidade da reação, pois se ligações são mais fortes, a velocidade vai ser mais lenta, porque eu tenho que quebrar mais ligações, elas são fortes, e por aí vai a ideia da velocidade. E, finalmente, as colisões entre as partículas reagentes. Veja, é muito importante que essas colisões sejam favoráveis. Repara você que se você bate uma molécula contra a outra de raspão, você não transfere energia suficiente para quebrar ligações. Mas se você bater frontalmente uma molécula contra a outra, a quantidade de energia que você vai trocar é muito maior. É igual pegar os dois fusquinhas lá, bateu de raspão, só amassou o paralama. Agora bate de frente a uma boa velocidade. O estrago será muito maior. Estrago causado pela transferência de energia para ambas as moléculas. Logo, você vai pegar e quebrar com mais facilidade as ligações químicas. Repara, nós trazemos da teoria das colisões o que? Quanto mais colisões houverem entre as moléculas reagentes, maior será a velocidade com que aquilo vai acontecer. E lembra de uma coisa importante que a gente vai usar daqui a pouco: calor. Calor é fundamental no seu processo. E o calor, lembre, sempre se transfere da onde está em maior quantidade para onde está em menor quantidade. Observe nesse quadro algumas orientações possíveis durante a colisão. Veja no primeiro caso que essa é uma orientação desfavorável ou não efetiva. A colisão não é efetiva e não ocorre reação. As moléculas se chocaram e voltaram da mesma maneira que estavam antes. Não houve formação de novas substâncias. Olhe no segundo. A orientação também é desfavorável. Elas se chocaram e voltaram sem haver nenhuma transformação. Essa colisão é não efetiva. Logo, não ocorre reação. Já no terceiro, as moléculas, ao se chocar, enfraqueceram suas ligações e formaram um novo composto. A orientação foi totalmente favorável. Logo, a colisão pode ser efetiva e, com certeza, vai formar novas substâncias. Logo, a reação ocorre. Compreendeu, então, o que ele chama de orientação efetiva? O que realmente vai promover a quebra das ligações nas moléculas reagentes e automaticamente a formação de novas substâncias diferentes das iniciais, as quais vamos chamar de produtos. Isso é muito fundamental no processo. Repara que, compreendendo como elas ocorrem, agora podemos verificar os fatores que influenciam a velocidade dessa reação. O primeiro fator que estudaremos é a natureza dos reagentes. A natureza dos reagentes está associada à ideia das ligações químicas. Observe você que quanto mais fortes forem as ligações, maior é a quantidade de calor que você vai gastar para quebrar essas ligações. Isso significa dizer que você tornará a velocidade mais lenta, porque ela vai gastar mais tempo quebrando ligações. Isso vai dificultar necessariamente o funcionamento da mesma. Veja só, nas reações orgânicas, onde as moléculas são muito grandes, existe um grande conjunto de ligações. Isso quer dizer que para ela acontecer, todas terão que ser quebradas. Isso torna as reações orgânicas extremamente lentas, processos demorados, que você nem sempre tem um grande aproveitamento, devido a essa grande necessidade de quebra de ligações. O segundo fator importante nesse processo é a superfície de contato. Quanto maior a área entre as substâncias reagentes de contato, mais rápida será a reação, porque teríamos um maior número de moléculas chocando-se entre si. E quanto maior o número de choques, maior a frequência, maior a quantidade de energia cinética trocada e mais rápida a reação se processa. Então, a superfície de contato, ela é fundamental no processo.
Vamos observar aqui um experimentozinho. Esse é um experimento bem simples, no qual a gente pega 2 copos com água comum, que você tem em casa normalmente. Por esta razão, você pode fazê-lo em casa sem nenhum perigo. Eu vou pegar a mesma substância, bicarbonato, mas vou pegá-la em 2 formas usuais, vendidas hoje em quaisquer farmácias que você quiser. O Sorrisal, bicarbonato, na forma de um comprimido, a substância em si está compactada. E o sal de fruta, onde você percebe o mesmo bicarbonato, só que em pó. Veja só. Vou colocar os 2 no copo com água, cada um no seu copo respectivo. Observe o que vai acontecer. Sorrisal, o sal de fruta. A efervescência nesse copo foi muito mais rápida, a olhos nus. Neste copo, onde está o sorrisal, observe que ainda continua efervescendo. O sorrisal está na superfície e continua reagindo. O que podemos concluir disso? Aonde o bicarbonato estava em pó, as moléculas estavam mais livres. Todas elas entraram em contato com a água e reagiram. Aqui, só as moléculas da superfície estão em contato com a água. A água reage com a primeira camada de moléculas, para depois atuar sobre a segunda, para depois a terceira, por isso essa demora. Então perceba claramente o que? Quanto maior a superfície de contato, quanto maior o contato entre as moléculas reagentes, mais rápida será a sua reação. Alimentos sólidos devem ser mastigados várias vezes antes de serem ingeridos. Ao triturarmos os alimentos na boca, aumentamos sua superfície de contato, o que torna a digestão mais rápida. Durante a digestão, íons hidrogênios são retirados do sangue para a produção de ácido clorídrico. Essa retirada provoca o que se denomina alcalose pós-prandial, ou seja, um estado de sonolência após as refeições. Se os alimentos forem ingeridos em pedaços maiores, essa alcalose será mais intensa, aumentando o tempo de digestão. Observaram então por que aquele soninho gostoso após as refeições? Para pensar. Para que você faz digestão? Na verdade, você pega o alimento na forma de moléculas muito grandes, joga na boca, começa a mastigar, com que finalidade? Quebrar esses alimentos em moléculas menores. A saliva atua sobre eles e cai dentro do estômago. Lá no estômago, você tem um negócio chamado suco gástrico, no qual a substância mais importante é o ácido clorídrico. Só que o ácido clorídrico não está lá fabricado e pronto. Ele é fabricado no momento que a substância, que é a comida, chega dentro do estômago. É por isso que o sangue, nesse momento, cede íons hidrogênios para dentro do estômago para formar o HCl e atacar as proteínas, quebrando-as em pedaços menores, que são os aminoácidos. Mas o importante daqui é perceber que se o sangue cedeu o hidrogênio, ele ficou alcalino, levemente alcalino. Por isso o nome alcalose. Porque o sangue alcalino, ele fica desregulado e precisa roubar de outros lugares substâncias para recompor o meio inicial. Nessa situação, você se sente mais fraco e leva a sonolência a ocorrer. Não sabia que aquele sono depois do almoço tinha um nome tão pomposo. Alcalose pós-prandial. Isso, Gotinha, é o nome chique do processo. A alcalose é a principal parte desse nome, que determina que o teu sangue ficou levemente alcalino. O pH foi deslocado para o meio mais básico. Temperatura. Esse é o terceiro fator. A temperatura significa
a medida da agitação térmica das partículas de uma mesma substância. Ou seja, envolve diretamente a ideia do calor. O calor é que, passado as moléculas, sempre da onde tem mais para onde tem menos, é que faz com que as moléculas se agitem mais ou menos. Medir essa agitação é que o termômetro faz. E mede com isso a ideia da temperatura. Só que para o teu raciocínio. Se você vai dar calor, se você vai aumentar a agitação, consecutivamente aumentar a temperatura, você vai fazer com que as moléculas, ao se agitar mais, se choquem mais. E se vão haver mais choques, vão quebrar mais ligações. Isso então vai tornar a velocidade da reação mais rápida. Exatamente. Vamos fazer um outro experimentozinho aqui, rápido também, para você perceber como funciona essa ideia da diferença da velocidade da reação em função da temperatura. Veja só, esse também é um experimento que nós podemos fazer em casa, com tranquilidade. Veja só, eu tenho aqui 2 garrafas térmicas, uma com água quente e uma com água gelada. Colocamos então a água quente em um dos copos. E pegamos a água gelada e colocamos no outro copo. Vou pegar aquele mesmo sorrisal do experimento anterior. Bicarbonato de sódio na forma de um comprimido. Observa aqui. O que eu espero que aconteça aqui pelo que eu acabei de te dizer? Se essa água está quente, as suas moléculas estão em maior agitação. O que vai, quando o bicarbonato entrar, facilitar a reação. Logo, eu espero que essa seja uma efervescência mais rápida. Ao contrário daqui, que se a água está gelada, as moléculas estão em menor agitação e devem demorar mais para efervescer. Será que isso vai acontecer? Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Observa como borbulha muito mais forte. A rapidez com que ele efervesce. Observamos então que o que foi explicado anteriormente realmente acontece. Quanto maior a temperatura, maior será a velocidade da reação, porque você aumenta a agitação molecular e aumenta a frequência dos choques que acontecem entre as moléculas. Uma coisa simples que você comprova um fator importante no controle da velocidade das reações. Um alimento cozinha mais rapidamente numa panela de pressão, por exemplo, porque nesse tipo de panela a água ferve a uma temperatura maior, o que favorece o cozimento. Para melhor conservação de alimentos, eles são guardados em refrigeradores ou congeladores, que apresentam temperaturas menores que a do ambiente, diminuindo a velocidade das reações responsáveis pela decomposição. Teve um cara que também observou isso há muito mais tempo que a gente. Ele se chamava Jacobus van Hoof. Esse cara percebeu justamente que quanto maior for a temperatura em que a reação estiver ocorrendo, essa reação tem uma velocidade de ocorrência cada vez maior. Ele foi mais longe. Ele instituiu uma regra geral. Ele percebeu que em grande parte de reações, a cada 10 graus Celsius que você aumentava, a velocidade daquela reação dobrava. Ou seja, se a reação acontece a 5 graus Celsius, a velocidade é V. Então, segundo Van Hoof, se ela ocorrer a 15 graus Celsius, a velocidade vai ser 2V. E se ela então ocorrer a 25 graus Celsius, a velocidade passa a ser 4V. O que mostra que a cada variação de 10 graus Celsius, o dobro da velocidade irá acontecer no seu processo. Outro exemplo da influência da temperatura na velocidade das reações ocorre com a combustão
que é uma reação exotérmica. Em um ambiente onde a perda de calor é pequena, como em uma floresta, a temperatura do ambiente aumenta e provoca um aumento na velocidade da reação de combustão. É isso o que torna os incêndios, especialmente os florestais, tão devastadores. Observou como Van Hoff tinha razão? Quando você faz uma queima em uma floresta, por exemplo, a quantidade de calor gerada aumenta tanto a temperatura que faz com que a velocidade de queima seja cada vez maior. Por isso, ele alastra com facilidade e é devastador. Porque necessariamente a quantidade de calor envolvido ali está aumentando pela queima, a agitação das moléculas aumenta, ou seja, a temperatura aumenta, e com isso a velocidade com que aquilo queima é muito grande. Não dá para você controlar, você não consegue abaixar tanto esse calor. Agora está explicado, porque todo incêndio em floresta danifica gigantescas áreas florestais, porque justamente a temperatura do processo aumentou muito, tornando a velocidade com que aquela reação acontece muito grande. O quarto fator é constituído ali da concentração e pressão. Na verdade, são duas áreas distintas, porém que atuam sob a velocidade da mesma maneira. A concentração está relacionada com a quantidade de matéria envolvida no processo reacional. Se você aumentar a quantidade de substância, você está aumentando a concentração. Logo, terá mais moléculas dentro do recipiente, maior número de choques, contatos entre elas, e com isso uma maior velocidade. Já a pressão, e entenda que pressão está associada a substâncias gasosas, ela atua de que maneira principalmente? Associada ao volume. Quanto maior a pressão sobre o sistema, menor o volume ocupado por aquelas moléculas. Se o volume ficar menor, necessariamente as moléculas se aproximam, fazendo com que haja mais choques e aumentando a velocidade. Em suma, tanto a concentração quanto a pressão, quando aumentados, aumentam a velocidade da reação. Por isso você explicitou dessa mesma forma, porque ambos trabalham proporcionalmente à velocidade dessa reação. O nosso quinto fator associa então os catalisadores e inibidores. Os catalisadores diminuem a energia de ativação, logo aumentam a velocidade. Observa, catalisadores e inibidores são fundamentais para que você possa, em alguns momentos, se necessário, aumentar a velocidade da reação e ou diminuí-la. Veja só, catalisador é uma substância que, quando entra no processo, faz com que, com a sua presença, você não precise de tanta energia para aquele processo acontecer. Ele está ali no meio, estimulando o processo para que você, então, em menor tempo, consiga quebrar todas as ligações e fazer a reação acontecer. Por outro lado, os inibidores fazem com que o processo se torne mais lento. Por quê? A grande diferença está em catalisadores não participam do processo. No final da reação, eles são obtidos novamente. Inibidores, ao contrário dos catalisadores, eles participam do processo, eles são consumidos pelo mesmo. Portanto, é mais molécula para reagir, tornando o processo muito mais lento. E aumentando a energia de ativação em geral. Observe, então, graficamente, como isso vai ser falado. Mas lembre-se uma coisa, raramente se coloca inibidores em um processo. O usual e o que os concursos hoje praticamente trabalham é a ideia dos catalisadores. Essa é fundamental. Então vejamos, vem comigo. Essa é uma reação que aconteceria normalmente. Os reagentes, fornece-se uma energia para esses reagentes, eles reagem e formam produtos. Porém, a adição de um catalisador faz com que você necessite de menos energia. Então, o pico da reação se torna menor.
Porque lembra? Já estudamos num outro capítulo isso. Energia de ativação é a energia necessária para que uma reação se processe, ou seja, para que as suas ligações sejam quebradas. Voltando ao gráfico, quando a reação é sem catalisador, o pico dessa reação é muito maior. E se a reação é com catalisador, o pico é muito menor. E guarde, quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Observe então esse texto que se segue. Ele complementa a ideia da adição de catalisadores a uma reação química. As reações que ocorrem na presença de catalisadores são denominadas catálises, que podem ser de dois tipos, homogênea e heterogênea. Então, catálise é a ação do catalisador no teu processo. É a utilização do mesmo para propiciar uma reação mais rápida. Como você percebeu, se ela pode ser diferenciada em homogênea ou heterogênea, é apenas a diferença em mostrar a você se esse catalisador se dissolve ou não nas substâncias que são reagentes. Vejamos agora o que é catálise homogênea. Nesse exemplo, então, observe. Catalisadores são sempre colocados sobre a seta. Então aqui, repare que a água oxigenada está em meio aquoso, está dissolvida em água. E o catalisador também. Então eles estão um dissolvido no outro, formando uma fase. No exemplo de baixo, o SO2 gasoso reage com o O2 gasoso, na presença do catalisador, que também é gasoso. Lembrando a velha matéria passada, gases formam sempre misturas homogêneas, pois se dissolvem uns nos outros. Então, formará uma única fase. Isso, então, é o exemplo de catálise homogênea, quando o catalisador se dissolve nas substâncias reagentes, formando uma única fase. Por outro lado, a catálise heterogênea, por exemplo, é a situação na qual o catalisador está em outro estado físico. Normalmente, ele não se dissolve nas substâncias reagentes. Perceba aqui, a substância reagente está líquida, aquosa, dissolvida em água. O catalisador é sólido, é um metal. Nitrogênio gasoso, hidrogênio gasoso, ferro sólido. Repara que as substâncias metálicas sólidas não se dissolvem em gasosos ou meio aquoso. Então essa catálise é chamada heterogênea. Ele atua como catalisador, mas sem se dissolver nas substâncias reagentes. E ainda existe um último caso, a chamada autocatálise. Na autocatálise, o que a gente percebe é que uma das substâncias envolvidas no processo funciona como catalisador, normalmente um dos produtos. Então a reação ocorreu normalmente e um dos produtos, no caso aqui o nitrato de cobre, funcionou como catalisador, melhorando a velocidade e o rendimento do mesmo. Esse então é um caso em que a substância envolvida na reação também funciona como catalisador. Vamos ao exercício. As figuras a seguir representam as colisões entre as moléculas reagentes de uma mesma reação em três situações. Situação 1, situação 2, situação 3. Pode-se afirmar que, letra A, na situação 1, as moléculas reagentes apresentam energia maior que a energia de ativação, mas a geometria de colisão não favorece a formação dos produtos. B. Na situação 2, ocorreu uma colisão com a geometria favorável e energia suficiente para formar os produtos. C. Na situação 3, as moléculas reagentes foram completamente transformadas em produtos. D. Nas situações 1 e 3, ocorreram reações químicas, pois as colisões foram eficazes. E. Nas situações 1, 2 e 3, ocorreu a formação do complexo ativado, produzindo novas substâncias.
Veja só, para avaliar essa questão, é primordial analisar aquelas 3 situações dadas, pois é em função delas que a gente vai perceber se houve ou não reação, se o produto final é diferente do que tinha no início. Se houve reação, as colisões foram favoráveis. Se não houve reação, ou as colisões não foram favoráveis, ou não havia energia suficiente para que a reação acontecesse. Vamos então avaliar aquelas 3 situações iniciais do exercício. Situação 1. Observe que a fase 1 do processo está exatamente igual à fase 3 do processo. Então a colisão que aconteceu em 2 não é favorável, porque a mesma coisa do início está no fim. Situação 2. Observa que as posições na fase 1 estão totalmente diferentes da fase 3. Isso significa que essa colisão foi favorável. Houve uma mudança de átomos aqui. Situação 3. Repare que a posição da fase 1 das moléculas é igual à posição da fase 3. Então aqui não houve colisões favoráveis para uma reação. Voltando então nas opções, observamos que na letra B você tem a única possível resposta para isso, que mostra que a situação 2 teve uma geometria favorável para a mudança de átomos e a energia suficiente para formar os produtos. Vamos agora às nossas dicas de estudo. A minha dica de estudo hoje para você é que você faça uma rápida pesquisa, a nível de internet, por exemplo, a nível de alguns livros que você pesquisa, sobre reações e fenômenos que acontecem ao nosso redor, que sejam ora rápidos, ora lentos, pequenos experimentos como nós mostramos hoje, que você possa comprovar a diferença entre um processo acontecer mais rápido e outro mais lento. Existem também os sites da internet que podem te ajudar quanto a isso. Basta digitar no KD, no Google, esses sites tradicionais em que você pode digitar lá reação química, cinética e obter alguns textos muito interessantes para a sua vida. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Na aula de hoje estudamos a cinética química 2. E mais importante que estudar a velocidade da reação em si, é estudar o mecanismo e o funcionamento da mesma, tentando torná-la ora mais rápido, ora mais lenta, conforme a nossa real necessidade. Conhecemos as condições para a ocorrência de uma reação. Essa parte da ocorrência é importante ter em mente sempre que para que a reação aconteça, dependemos da natureza dos reagentes, do contato entre as moléculas reagentes e das colisões, que é fundamental nessa parte. Falamos sobre os catalisadores e inibidores. Observe que nesse item, o importante mesmo é a ideia dos catalisadores, que na maioria das vezes aumentam a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. Bons estudos! Colega, é importante nessa parte mostrar para o aluno principalmente os fatores que influenciam a velocidade. Dê exemplos práticos do dia a dia, procure fazer com que ele interprete isso relacionando com a vida dele. Não deixa de falar da questão dos catalisadores, que é fundamental nos concursos vestibulares atuais e principalmente nas regiões mais importantes desse país. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.